Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este canal, que a minha proposta é falar sobre direito, cidadania, criação do Estado. Para quem não me conhece, eu me chamo Débora, sou advogada aqui em Florianópolis. E a minha proposta do TCC foi justamente essa, que não existe cidadania se as pessoas não conhecem seus direitos e se elas não conseguem exercer os seus direitos. Então, toda a cidadania está dependendo de uma ação coletiva da gente, um pelo outro, buscar essa cidadania, conseguir realmente efetivar um Estado democrático de direito. E a minha proposta é dar aulas de direito aqui na internet, né, no YouTube, já que é um canal super democrático. Eu achava que todas as ideias da pessoa, né? Eu achava que ensino médio tinha que ter direito, pelo menos umas noções básicas de direito, mas enquanto isso não acontece, vamos dar umas noções básicas de direito aqui pelo YouTube. Então, a primeira coisa que eu queria fazer era uma reflexão sobre o nascimento do Estado, né? Vou usar o quadrinho branco como boa e velha pessoa que sou. Eu vou usar um 4 para anotar. Então vamos lá, assim, vamos fazer um exercício bem agora imaginativo, porque é algo que não foi exatamente assim que a história aconteceu, né? Mas vamos lá, a gente está aqui no planeta Terra, vários continentes, aí a gente está aqui em algum continente, a gente nasceu, né? E dessa ignorância, né? Se aquela teoria lá de evolução está certa, a gente vê ali nos macacos, começou a vir no Homo sapiens. Então, a gente, né, nasce de uma ideia que é o que é muito tribal, né? A gente é bicho coletivo. Então, né, a gente precisa juntar um coletivo de pessoas para conseguir se organizar e sobreviver. Então, vamos lá, né? Como que, se a gente olhar a natureza hoje, para a gente ter uma noçãozinha, como que o coletivo de bichos se organiza? Né? Eles pensam, papai, mamãe, filhinho, tio, primo, não. Eles só vivem em bando. Então, provavelmente, ali em algum momento da nossa história ancestral, a gente vivia em bando também. E como que era o poder nessa época, né? Quem que mandava no bando, né? Geralmente, quem manda no bando não tem a ver com inteligência, mas talvez tenha ali um nível de sagacidade, já naquela época, né? Mas desde aquela época mais remota, os bandos se organizam pelo poder da violência. Então, lá, quem que é o líder do bando é quem pode bater mais. Praticamente isso, né? Quem que tem mais direito? É quem tem mais força. Então, aqui a gente está uma ideia muito primitiva de organização social. Quem tem força, quem tem poder de violência, tem a liderança do grupo, né? Liderança. E o que liderança significa nessa organização social? Poder decisório, né? É quem manda. Então, ele é uma organização bem primitiva, assim, se a gente olhar para a natureza até hoje, é assim, em muitos aspectos, em muitos anos, a gente tem ali que o poder da decisão. Então, ali que vai ter o quê? Os melhores alimentos, né, os melhores recursos, melhores ações, está direto ao poder da força. Esse é o nosso lado do bicho na organização social. Quem ainda gosta de observar a natureza, a gente tem alguns animais que não se organizam dessa forma, e são estruturas muito interessantes, cooperativas, e a gente podia, né, até a gente se inspira nelas para sair desses lugares, mas a nossa origem primitiva tem muito a ver com poder decisório e poder de força. Quem tem mais força tem mais recursos.
Então, essa é uma relação bem primitiva. Então, vamos continuar a nossa linha, né? Em algum aspecto, a gente saiu da animalidade, né? Começou a deixar de ser nômade, coletor, então, né? De caça, pesca e caça, né? Né? Aquela coisa bem tribal. Em algum momento a gente estabeleceu a agricultura e começou a facilitar essa parte da alimentação, né? A gente tem sempre que lembrar que a gente é bicho. Para chegar no Estado Democrático de Direito, a gente tem que lembrar que um dia a gente foi bicho, um dia nossos ancestrais, a única preocupação deles era onde encontrar água, onde encontrar comida, onde encontrar abrigo para não morrer na natureza selvagem, porque a natureza continua sendo selvagem. Então tá. Estabelecemos ali, né, as tribinhas coletivas ali. E de repente, uma tribo que era nômade, que saía andando para lá e para cá, passou uma tribo que se estabelecia geralmente perto de um rio. Então, aqui a gente começou a ter um novo nível de organização social, digamos assim, né? Dá para saber qual que era o nível de organização social dessas tribos, nômades e tudo mais? Certeza a gente nunca tem, né? Mas provavelmente tem aqui algum elemento de força, violência e poder nessa relação. Mas se a gente pegar nessa coisa bem ancestral, bem primitiva, você acha que alguém vai falar de direitos das mulheres, de crianças, filhos, idosos, relações sociais ali? Eu tenho pouquíssima crença de que aqui tinha algum nível de consciência sobre as relações sociais. Essas relações sociais, essa consciência, esse lugar de pai, mãe ali, filho, e não poder ter relações, não poder relações com primos, e não poder ver. Isso aqui é uma, graças a Deus, uma construção social necessária para a gente não ir para a perversidade completa, né? Então, em algum momento, a gente foi tomando consciência e saindo da ignorância. Então, organização social, estados, etc., tem a ver com sair da ignorância, né? Sair do nosso estado primitivo. Então, tá, em algum momento aqui se estabeleceu a agricultura, em algum momento aqui as tribos passaram a ter autoconsciência dos cidadãos, né? Em algum momento as tribos começaram a se proteger de outras tribos, né? Essa parte que começou a produzir, começou a se defender de quem aparecia e falava, ah, nossa, comida, vamos comer. Em algum momento, essas tribos aqui que passaram a se organizar com agricultura, com criação de gado, com facilidade na alimentação, começou a fazer uma barreira com os outros seres humanos. Falou, ah, aqui não. Então a gente começa as diferenciações humanas. Elas têm muito a ver com sobrevivência também. Então, tá. É fácil resgatar todos esses momentos? Não, né? Porque eu não lembro qual foi a época da primeira, eu não peguei dados nenhum para fazer essa aula de hoje, assim, dados históricos. Mas em algum momento, as diferentes tribos, né? China, cultura chinesa, Japão, Índia, Europa, África, né? E todos os outros ali, continentes, etnias, né? Em algum momento, eles começaram a se identificar como tribos, povos e começaram a escrita, que né, passa a documentar essa saída da ignorância. Não lembro qual foi o povo que inventou a escrita, qual foi o povo, mas né, as pessoas que inventaram a agricultura e esses recursos não ficaram simplesmente paradas no tempo, estacionadas no local. As trocas começaram a existir.
Por quê? Porque os nômades continuaram existindo e sempre existiram seres humanos mais audaciosos, corajosos, né? Tem sempre uma personalidade ali que gosta de segurança, então ela quer a terra firme dela, e tem sempre um ser humano que é aventureiro, o cajado de aventura. Ele vai para o mundo. Então, as trocas humanas sempre existiram, e isso foi uma evolução que não foi linear, nem a mando de ninguém, nem. Aqui não tinha nada de conservadorismo, progressismo, não tinha nada de regra social. Né? O que são regras sociais? Regras sociais é quando a gente começa a se organizar e tomar consciência de certas coisas. Por exemplo, a gente começa a viver algo melhor. Pô, a gente não tem mais a necessidade assim tão gritante da sobrevivência. Tem água abundante, tem comida, a gente começa a ter tempo livre. O tempo livre significa que a gente não está saindo da nossa ignorância para poder refletir sobre a vida. Né? Quem não tem tempo livre não tem tempo para refletir sobre a vida, não tem tempo para refletir sobre as construções humanas, as criações, não tem tempo para imaginar. Né? Quem está na sobrevivência não tem tempo livre, não reflete, não cresce. Então, a partir de algum momento ali, a sociedade começou a refletir sobre a sua existência. Né? Uma comunidade de 10 pessoas sempre vai ter um cientista, um cozinheiro, como diz, um militar, um político, e por aí vai, porque as personalidades humanas são as mais diferentes. Então, a gente pode dizer que né, dentro das organizações, em algum momento, a gente passou daquele lugar de que o poder era igual à força, depois teve violência e força, e a gente saiu da nossa ignorância. A gente saiu massas, né? Porque alguns de nós saímos da nossa ignorância. E precisamos entender que a gente não deveria se organizar só com base em violência e força. A gente devia valorizar outras coisas. Já que somos capazes de tanto, já que somos capazes de nos auto-perceber, perceber o outro, perceber a nossa insignificância nessa existência. Então a gente é capaz de sair desse grau de ignorância e não vai ser uma sociedade organizada só com base em violência e força. Talvez a gente consiga ser uma organização social baseada em outros aspectos. E aí, a gente passa a todas aquelas ideias gregas, romanas, tudo mais, e dos outros povos também, porque todos os povos têm ali uma noção de direito, né? No direito a gente estuda ali a lei do talião, do olho por olho, dente por dente. Então, em algum momento daquela ignorância e primitividade, né? Uma coisa bem primitiva, a gente passa a ser mais aprimorado. Mais consciente. E passa a rejeitar algumas atitudes primitivas. A gente aceitou totalmente desse estado? Não. Estamos todos no mesmo, na mesma regra evolutiva? Não. Com certeza não. Mas a gente evoluiu. Então a gente evoluiu ao ponto de quando alguém te dá uma porrada, ao invés de você só não dar porrada, ou ficar nessa guerra eterna, a gente de repente tentar cancelar a devolutiva como porrada
e devolver como dinheiro. A gente passou por uma espécie de, ao invés de ficar numa matança eterna, né, na morte, ou eu te mato, aí vem ali o meu pai e te mata, aí vem ali o seu pai e mata o meu pai, aí vem ali o meu irmão e mata o seu pai. E ao invés da gente ficar nessa primitividade, né, que é a primeira resposta, a gente vai para um lugar mais aprimorado. A gente volta quem matou primeiro no cantinho do pensamento. Vai lá para a prisão, você não consegue conviver com a sociedade, fica lá, você não sabe o que fazer com você. Por que eu estou trazendo toda essa assim, ideia, né, que é quase infantil, sobre como a sociedade evoluiu? Para a gente ter uma noção que não existe essa reverberação igual de pensamento coletivo e não existe, talvez exista um ou dois ali na teoria da conspiração que estejam certos, mas essa maldade de dizer que, esse aqui que é poder, está ali te dominando, está ali te massacrando, etc, etc, como se ele fosse onipotente, onisciente, onipresente, também é uma ideia infantil. E, na verdade, as pessoas estão evoluindo ali da sua ignorância, da sua primitividade, em graus diferentes. De repente, um evoluiu isso aqui, o outro evoluiu isso aqui, o outro evoluiu isso aqui. E a gente quer cobrar que esse que evoluiu isso aqui carregue todo mundo. Como se isso fosse um direito nato, ao invés do direito ser esse chegar até aqui por mérito próprio, igual a esse chegou. Não tem mais ideias coletivas, né? Mas, enfim, vamos voltando para a minha atividade imaginativa para a gente chegar no nosso Estado democrático de direito. Então, em algum momento, na mistura desse caldo cultural que chamamos de humanidade, alguns de nós passaram a entender que a gente não deveria mais vincular poder à força. Por quê? Porque a força, a violência, ela tem um lado muito, muito obscuro, muito negativo, que é a tirania. A gente pode ter alguém que seja um líder de uma comunidade que seja justo e use a força de maneira justa, que seja realmente só para toda aquela comunidade, buscar o bem-estar daquela comunidade, e isso já é uma ideia de direito, tá? Isso já é uma ideia de teorias do direito, o que é justo, o que é bom, o que é belo, são ideias filosóficas que a gente vai carregando nessa evolução humana para sair daquele lugar de ignorância e primitividade e nos tornar seres perfeitos. Se um dia seremos. Espero que sim. Mas aí, como a gente tem ali a problemática de poder, pode virar tirania, pode virar uma violência insana, e a partir de um momento que a gente tem ali, cria comunidades, que a gente cria laços, cria emoções, então a gente sai daquele estado de primitividade e a gente passa a ter um olhar diferente sobre a vida, sobre as relações. Então, em algum momento dessa evolução, a gente saiu do grau de ignorância e a gente entendeu que um ser humano que precisa de cuidados, porque todos nós precisamos de cuidados para sobreviver no mundo, né? Senão não existimos, sem o outro a gente não existe. Ele pode ter alguém que goste tanto de outro alguém que cuide dele junto. Então, em algum momento, a gente entendeu que era essa união que trazia um outro ser humano, que era a união da coletividade daquela comunidade, que podia fazer a vida de todo mundo ficar melhor.
Em algum momento a gente saiu da ignorância e percebeu que coletivamente somos melhores, mais fortes, mais saudáveis, mais chances de sobrevivência do que ficar sozinhos. Então, em algum momento também a gente entendeu que o cara que é o líder da tribo, que a gente não é só ser racional, né? A gente é ser emocional. Então, aqui, esses dois não casar apaixonados. Mas digamos que ele, em algum momento, o líder da tribo era um tirano. Que estuprava as mulheres da tribo. E esse aqui ficava muito triste. Então, em algum momento, a gente saiu de novo nesses estados de animalidade que a gente tem, nesses estados primitivos, e entendeu que tem algum lugar aqui chamado respeito, que é o outro não pode fazer qualquer coisa com a gente. Em que momento a gente entendeu isso? Não sei, ainda tem gente que ainda não entendeu. Tem gente que ainda está lá na primitividade. Mas a evolução humana levou para essa compreensão de que não somos objeto de uso e descarte do outro. Somos seres humanos. E essa compreensão, eu recomendo estudar filosofia. Tem excelentes professores de filosofia aí no YouTube. Eu acho fantástico, porque é isso que sai, que tira a gente da nossa primitividade e vai para uma evolução de seres perfeitos, né? Ou pelo menos a busca da perfeição humana, não num lugar de arrogância, mas num lugar que a gente tem que ter de humildade, saber que a gente é um ser falho, mas que a gente tem um dever moral de se aprimorar e melhorar como ser humano. Por que a gente tem um dever moral? Isso também já é um lugar de, né, das teorias do direito, porque, afinal de contas, a gente não está mais nessa primitividade, né? O que essa primitividade representa? Essa primitividade representa que esse poder vinculado à violência tem a ver com ego, egoísmo. Eu, minhas necessidades. Isso é ruim? Você tem que olhar para você e você tem que olhar para suas necessidades, porque só você está no seu corpo, só você sabe o que você precisa. Mas o egoísmo, ele deixa de ser algo necessário para se tornar algo desvirtuado, algo negativo, quando ele passa a se tornar aquele poder tirânico. O egoísmo de que eu usufruo, eu passo por cima das pessoas, eu ignoro os outros, eu violento os outros. Né? Então, em algum lugar a gente sai desse lugar. Primitividade. E passou por todos esses momentos históricos que a gente estuda na escola, no ensino médio, no ensino fundamental e médio. Lá da Idade Média, de quem é da fé vai estudar ali a religião, né? O nascimento de Cristo, todos os valores morais, que eu acho que eles são extremamente importantes para o direito, porque eles também nos tiram daquela primitividade coletiva, daquela ignorância que todos, né, um dia podemos ter sido, ou pelo menos nossos ancestrais, né, quem acredita, eu sou uma pessoa que acredita em reencarnação, né, se não é sua linha, você, né, pensa, ao menos algum ancestral teu provavelmente já foi mais ignorante que você. Então, a gente tem ali os romanos, os gregos, né? Toda aquela bagagem da. E, assim, a gente estuda a história ocidental e a gente não estuda a história dos outros povos, mas todos os outros povos chegaram ali num grau de consciência coletiva e estão nesse processo de entender o eu ou o outro, qual que é a nossa relação saudável. Né? A gente passa ali uma Idade Média, tudo isso com muita violência. A violência nunca deixou de existir porque ela faz parte da natureza desse planeta. Né? É bom? Com certeza não. Eu não gosto de ser violentada, eu não gosto de sofrer violência, acho que ninguém gosta.
Por isso que a gente hoje tenta combater a violência. Mas a gente não pode ser inocente e ingênuo a ponto de achar que ela não existe. E que a gente não tem que combater a violência. Então tá, então vamos ali da Idade Média, a Idade Média tem ali a ver aqui, né? Com os feudos, né? Que daí começou a ter ali o senhor feudal, né? Que começou a ser o cara que pegou ali o percentualzinho da produção da mídia. Você plantava, ele pegava uma percentualzinho. Você plantava, dizendo que ia proteger da violência, né? A violência sempre esteve conosco. Continuamos evoluindo, a era industrial. Tem grande vilão disso tudo? Não, né, cara? Eu vejo a humanidade como algo sempre que foi muito caótico, porque tem que ter vir alguém nascer nesse planeta altamente inspirado, iluminado, para nos tirar dessa primitividade. Cristo foi uma dessas pessoas, Jesus Cristo, né? Um ser humano de altíssima qualidade veio aqui para tirar a gente dessa consciência, desse estado de violência primitiva. Mas só de espanca esse povo aparece. A maioria do tempo a gente fica ali com as pessoas iguais a gente, né? Que estão ali tentando combater essa violência, ou pessoas que não fazem o mínimo esforço em combater essa violência. A gente está nesse caldo, né, cheio de gente de todo tipo, né? Aqui, essa evolução do senhor feudal, era industrial, começamos a os trabalhadores, as fábricas, aí começou a ter o quê? Dono de fábrica, e daí vem as ideias, né? Toda época tem ideias. Graças a Deus sempre nasce um pensador, alguém que olha para de fora e fala, olha só o que está acontecendo. Eu acho que está acontecendo isso aqui. Ah, não, eu vejo diferente, é isso que está acontecendo aqui. Então, o mais interessante é você sempre estudar o que o pensador diz e a vida do pensador. São duas coisas importantíssimas para olhar, para ver se é coerente o que ele está falando e o que ele fazia. Ou se ele só queria se vangloriar de alguma ideia que ele teve que nunca nem botou em prática e nem era praticável. Né? E em algum momento aqui, das fábricas, das revoluções, etc., ali do senhor feudal, né, a gente estuda que vai para a monarquia. Até hoje tem países que são monarquias, né? Então, ali, em algum momento social, por causa da força e por causa da violência, que é algo que sempre existiu nesse planeta, e não é algo necessariamente assim que a gente julga, tipo, aquela pessoa é má e toda aquela linhagem é má porque sempre agiram com violência. Gente, essa é a natureza primitiva da nossa humanidade, né? A gente tem, claro, que se esforçar para sair dessa primitividade, que eu estou chamando aqui de primitividade, né? Vamos sair daqui, por favor. Nós já passamos muito tempo já de violência, a gente já pode ir para um outro lugar. Mas, né, assim, tentar resumir a, a, essas pessoas são más, essas são boas, e vamos eliminar essas, é muito simplório. Né? A gente tem que sair desse pensamento simplório. Então, tá, na lei das monarquias, voltando, né? Alguns reis perderam a cabeça porque foram tirados, né? Mas aqui a gente já começa a ter uma outra nuance de poder, né? Aqui não, né? Na verdade, ele já na época de Cristo já tinha uma outra nuance de poder, que era o hoje por hoje dele prudente, já tinha lei, já tinha uma organização social, né? Tô ignorando a história. Então, lá naquela fase ali, de algum momento a gente passou a ter uma organização social e a gente não sabe exatamente como que os imperadores, como que os monarcas, como que os líderes de Estado, porque aquilo exatamente virou Estado, né?
Qual foi exatamente o ponto que saiu ali de uma comunidade, um agricultor organizada, mais ou menos ali, passou a ter uma liderança, e essa liderança foi passando. Como que se deu esse processo exatamente? A gente só tem uma noção vaga, porque a gente não consegue resgatar todas as partes da história, né? Mas é a partir desse momento a gente começou a fixar território, né? A gente começou a ter organizações sociais e novas regras de relação, que não é necessariamente só a força e a violência. Quer dizer que deixou de existir o poder pela força e violência? Não. Ele é o que fundamenta o Estado democrático até hoje. A força e a violência. Então, por que esses líderes foram líderes? Né? Porque como a gente tem essa natureza de violência, em algum momento a gente entendeu que a gente tinha que sair dessa natureza de violência e um lugar mais puro, de mais pureza, de mais inteligência, de mais consciência, de não sei, o que você quiser, mais paz, pacificação social, né? Isso foi feito de uma maneira ordenada, bonita, equilibrada? Claro que não, gente. Isso é tudo meio esquisito, né? Cada um tem um pensamento, uma ideia de que deve ser, o que não deve ser. Cada um sabe se acorda, se não acorda para trabalhar. Cada um vai fazendo ali a sua vida. Cada um fica ali preso na sua própria consciência, nos seus tristezas, medos, nos seus valores e tudo mais. Então, isso aqui é um grande caldo que foi surgindo, assim, normativas. Então, aqui, a gente podia não ter o que a gente chama de hoje de Estado Democrático de Direito, mas a gente já tinha regulações sociais. Em algum momento a gente entendeu o que era ser pai e mãe. Em algum momento a gente estabeleceu as famílias. E pensa, esse momento das famílias é muito anterior a Cristo. Porque se você pegar a Bíblia, tem registro de famílias e famílias e famílias. Então, essa noção de família nasceu há muitos anos atrás. Assim. E as famílias, provavelmente, oriundas de livros, são as primeiras noções de organização social, regra, ordenamento que surgiram. Né? Então, ali está tudo meio interligado. Né? Família, norma, regra, sociedade, né? Tá tudo ali. Então, a gente não sabe, não consegue voltar tanto assim, em marcos históricos, até porque isso não se deu de maneira organizada, não foi tipo, agora criamos a família. Agora criamos a sociedade. Não, gente, sempre tudo meio caótico. Então, a gente tem que entender que a gente está buscando uma ordem dentro do caos, sempre na ordem dentro do caos, ordem dentro do caos. E a gente continua nessa evolução por meio das monarquias. Alguns em normas, organizações sociais, até que a gente chega ali na organização. No Brasil, brasileiro, né? Na independência, a gente chega ali no Estado do Brasil. Lembrando que o Brasil, né, tinha que indígenas, tinha povos antes da gente chegar aqui, dos nossos antepassados chegarem aqui. Os povos pacíficos não necessariamente. Tem tribo na Amazônia até hoje, eles dão flechada se você chegar perto. Né? Então, ali, primitivamente, a gente entende que a gente tem que afastar qualquer povo que possa representar uma ameaça para a tribo. É primitivo esse pensamento da humanidade. Não é uma coisa cruel, maldosa. É primitivo, porque o mundo, a natureza do mundo é violenta. Então, tá, vieram migrantes de todos os lugares, né? Dizem que vieram condenados portugueses para, enfim, capitanias hereditárias. Tá? Mas foi criando ali da monarquia para o Estado, virou um Estado. Mas o que é um Estado? São pessoas. Né? As pessoas lá, na Superbinho, que evoluíram
Tipo, essa família teve um cara que era muito inteligente, que cultivou, que aprendeu sobre agricultura, e ele cresceu na vida. Hoje a gente fala, né, em termos monetários, cresceu financeiramente. Aí teve um outro cara, que era muito violentinho, matava todo mundo que via pela frente. Então, mais violento. Também cresceu na vida e matou todo mundo. E essas duas famílias sobreviverem, na história, e daí, de repente, hoje ela tem poder. Aí teve lá um outro ser humaninho que só viveu. Não cresceu muito financeiramente, a família dele sobreviveu a essas intempéries. E não tem poder, está na base da pirâmide. Então a gente é ali um estado que é a soma de tudo que nossos antepassados fizeram em algum grau, com certeza. Então a gente também é a soma das escolhas dos nossos antepassados. E daí aqui as pessoas que tinham, né, mais poder, mais conhecimento, mais inteligência, mais entendimento do que é o mundo. Quer dizer que as pessoas que, sei lá, só querem viver sua vida sem poder, sem, só querem, tipo, exercer seu poder pessoal ali na sua casinha, na sua fazenda, que não querem todo esse poder decisório político, não querem se envolver com isso, são menos poderosos ou têm menos direitos. Hoje a gente tem uma compreensão que não pode ter nada a ver com a outra. Mas, né, o Estado, ele se molda dessas pessoas que têm interesse pelo poder. Tem interesse por definir como as coisas vão acontecer, tem interesse de mandar, né? É isso. Seja porque ele quer mandar ou porque ele não quer que a ordem seja essa. Hoje a gente já tem quem quer combater as ideias iniciais. Então, o Estado é a soma dos interesses individuais do povo que conseguiu ter conhecimento, inteligência, acesso, capacidade, cresceu, né? Sei lá, uma praga, uma doença, uma coisa assim, um grande mal não se abateu naquele cidadão, naquela família, naquela comunidade. E ele conseguiu crescer, ter acesso ao poder, ter acesso ao Estado. Só que isso se deu em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Não foi só no Brasil. Se definiu um Estado. Lá para cima também se definiu o Estado, para os lados se definiu o Estado, para o outro lado do oceano também se definiram Estados. E até hoje tem locais que brigam para deixar de ser Estado ou para garantir que continue sendo Estado. Né? Tem gente que quer anexar território, tem gente que quer perder território. É o que é mais parecido com o que a gente vive hoje, né? Estado democrático. Direito. O que é um Estado democrático de direito? É quando a gente chega no momento que a gente define que um território, quer dizer, vai ter uma força para fora e para dentro. Essa força é a violência, tá? Não ignore, porque é força armada. Então, a gente tem aqui polícia civil, polícia militar, exército, aeronáutica, marinha. E essa força vai manter a organização social funcionando. Democrático, porque a gente quer dizer que a gente saiu desse lugar primitivo que só quem tinha poder da força decidia.
E a gente vai para um lugar que a pessoa que está lá cuidando da vaquinha também vai decidir. A pessoa que está lá limpando a rua também vai decidir. A pessoa que está lá dando aula também vai decidir o que pode e o que não pode, né? Direito. Pode e o que não pode. E o que não pode será punido pelo Estado. Então, o Estado Democrático de Direito, desde a época que foi, né, disse que era democrático, todo mundo pôde participar da festa da democracia. Claro que não, gente. Não. A democracia ela está se ampliando e continuando por causa. Mas essa democracia foi se ampliando até onde a gente considerou razoável que pode e que não pode. Até bem pouco tempo atrás, a mulher não votava. Imagina dando uma aula dessa 100 anos atrás. Não dava para dar uma aula dessa. Agora pode. Então, aqui estou no YouTube falando sobre o que é a democracia, né? Democracia é a mesma coisa que todo tempo? Não. Agora, a democracia é todo mundo lá, a dona de casa que está cuidando do seu filho, da sua casinha, o empresário que manda e desmanda no Brasil, o político que representa a dona de casa e o político que representa o empresário, né? O empresário que tem mais dinheiro, faz mais campanha, aquela coisa toda, né? E um dia eu posso falar sobre isso. Então, isso é o Estado Democrático de Direito, né? A gente tem um território em que existe força policial, força armada e tudo mais, que vai manter a ordem, né, entre as pessoas, entre, né, nós civis, pessoas que estamos naquele território, dizendo o que pode e o que não pode fazer. E se você fizer o que não pode, a força vai dar um jeito em você. Hoje a gente entende que a gente tem que diminuir o grau de violência da sociedade. Então a gente não mata, né? Pelo menos as pessoas que acreditam no Estado Democrático de Direito não saem matando por aí. A gente prende, a gente pune com sanção financeira, a gente manda pagar, manda indenizar. A gente tem umas alternatividades, né? A gente não sai mais matando todo mundo. Então, essa era a primeira coisa que eu queria conversar, sobre a questão do Estado Democrático de Direito. Não é que fosse uma coisa bem superficial, bem imaginativa, não é um estudo profundo de como chegamos até aqui, porque se você quiser fazer um estudo profundo, você vai ter que ler e ler e ler para entender como que as ideias influenciaram toda essa criação. Porque, gente, foi gente que nasceu com ideia e falou, cara, isso aqui, ó, isso aqui tá muito absurdo. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar naquilo, a gente tem que pensar naquilo outro. Então, esse cálculo cultural, né, de vários pensadores e tudo mais, fez a gente chegar hoje aqui nesse atual cenário que estamos, que é o Estado Democrático de Direito. Nesse Estado Democrático de Direito, né, já bem longe ali da independência de Portugal, né, próximo ao que a gente tem hoje, a gente tem organização social, né? Social não, organização do Estado. Então, o que a gente tem? A gente fala que a gente é uma república federativa. Então, quer dizer que cada estado tem, que compõe o Brasil, tem autonomia, pelo menos era para ser assim, né? Então, Santa Catarina era para ter autonomia política, administrativa e tudo mais. A gente tem, né, Rio Grande do Sul, São Paulo, todos os outros estados da República Federativa do Brasil. Isso é a organização administrativa, né, dos estados.
Então, a gente tem nessa organização administrativa o prefeito, os municípios, né? Prefeito, governador, a gente tem toda a estrutura dos ministérios, dos serviços públicos. A gente tem uma porção de coisa que a gente chama de executivo. Então, aquele Estado democrático de direito decidiu que ele ia separar suas áreas em área do executivo, que é quem administra e executa as funções do Estado. Então, a partir do momento que a gente saiu daquele lugar de só defesa, né? A gente tem vários momentos de direitos, assim, não é só direito privado, os direitos difusos, os direitos coletivos, então a gente tem ali um estudo nas teorias do Estado que elas dizem isso, mas vamos simplificar, porque hoje é só uma aula inaugural. A gente tem o executivo, que é quem faz as coisas. A gente tem o legislativo, que eu considero que é um dos poderes mais relevantes, porque o legislativo é quem diz o que pode e o que não pode. Então, aqui, ó. Quem diz se pode matar ou não pode matar é o legislativo. Quem diz que pode beber ou não pode beber, X, Y, Z, é o legislativo. Quem diz que pode fumar ou que não pode fumar é o legislativo. Quem diz que pode comercializar uma coisa ou não pode comercializar alguma coisa é o legislativo. Por que o legislativo faz isso? Né? Porque, em tese, ele é aquela soma democrática. Ele é o povo de não sei quantos milhões de habitantes que pega aquele personagem que se vende na hora eleitoral e diz assim: eu penso assim. Se você pensa assim, vote em mim. E eu te represento no Estado Democrático de Direito, né? Por isso que a gente tem aquela bagunça no Congresso. Aquela bagunça organizada, né? Por quê? Porque são milhões de pessoas pensando diferente, pensando de maneira diferente o que é melhor para todos nós, lá interagindo e tomando decisões do que pode, o que não pode, o que pode, o que não pode. Né? Isso tudo tomado pelo voto, né? Voto. E a gente tem também o poder judiciário, que é onde eu estou inserida, ali no Estado Democrático de Direito. E o que o Judiciário vai fazer? O Judiciário é quem vai convidar o poder da força, da violência, já melhorada, né? Que não é uma força bruta nem uma violência absurda, a entrar na mesa e falar: você excedeu. Então, é aqui no Judiciário que a gente pega os casos concretos. X, Y, Z, e vem o fulaninho dizer não podia, que ele fez, e vem o cicloninho dizer podia sim, ou não aparecer, porque não podia mesmo, então é melhor que ele não apareça, ou etc. O judiciário vai olhar cada caso concreto, vai dizer se está conforme a lei, né, produzida lá pela Casa do Povo, pela democracia. Se tiver conforme a lei, quem está falando que, né, está achando que está lá no judiciário, que está errado, perde, né, paga um dinheirinho, né, advogado, paga ali umas forças judiciais e tal. Mas pelo menos ele tem, todo mundo tem direito de petição. Todo mundo tem direito de mostrar o seu caso concreto ao juiz.
Basicamente isso. Caso o judiciário diga que você violou a lei, por algum motivo você violou aquele pacto social do Estado Democrático de Direito de todas as pessoas, em que todo mundo concordou, ou não, mas enfim, todo mundo está lá vivendo naquele território sobre aquela lei. Se algum ser humano aqui violar essa lei, o judiciário é o poder responsável por chamar a violência a força da violência. Que hoje a gente exerce essa violência, por exemplo, com pena de cadeia. A gente exerce a violência com pena pecuniária. A gente exerce essa violência por medida protetiva, né? E outras punições também. Então, ele ficou responsável por acionar o poder de força e violência. O executivo pode acionar, com certeza, o executivo também aciona esse poder de Estado, de força e violência, para que a ordem permaneça. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Estado não é um local pacífico. Nunca foi e nunca será. O Estado é, digamos que, a autorização no uso da força. Então, quando a gente vive num Estado democrático de direito, a gente quer dizer que coletivamente atuamos que em alguns momentos a força será usada, mas seremos menos violentos, porque saímos daquele lugar de primitividade. Então, evoluímos, né? Em algum grau evoluímos, tornamos mais conscientes. E, né, também a gente tem mais consciência, mais vários valores que a gente pode falar mais para frente também, que são os valores formadores do Estado Democrático de Direito. A lei maior do nosso Estado Democrático de Direito do Brasil é a Constituição Federal. A nossa Constituição é muito bonita e muito tópica. Assim, ela é meio fora da realidade. Ela quer muito o bem-estar social, né? Mas, entre querer muito o bem-estar social e atingir o bem-estar social, tem um longo caminho de realidade a ser percorrido que não tem a ver com utopias, tem a ver com o que de fato conseguimos fazer como humanidade. Mas isso eu vou deixar para uma próxima aula, porque agora a gente já deu os princípios básicos do que é um Estado democrático de direito. Lembrando sempre que tem a ver com força, tem a ver com violência, tem a ver com... Um dia eu vou falar sobre o que eu penso sobre impostos também. Mas por hoje era isso. Espero que tenham gostado bastante da aula. Eu espero também a colaboração, ideias, sugestões do que a gente pode falar, temas que eu possa vir aqui contribuir para você, para a sua formação e para a sua vida, né? Porque se eu não estiver ajudando na sua vida, eu, assim, vou me sentir muito infeliz por ter gastado seu tempo à toa. Então, eu espero que cada vídeo aqui desse canal te ajude a se tornar um ser humano melhor. Um abraço e uma boa semana para você.